pessoa poderia querer incitar a sua feminilidade? Incitar, explorar, se aprofundar, reconhecer talvez. Por que uma pessoa poderia querer isso? Talvez simplesmente porque ela quer. E isso, por si só, já é um grande motivo. Ou talvez porque ela reconheça que hoje os valores masculinos imperam no planeta. Com isso, eu quero dizer que os homens estejam dominando? Não. Mas eu quero dizer que os valores masculinos estão. Entre homens, mulheres e pessoas de todas as orientações. E é para trazer os valores femininos para a mesa que a gente se reúne em grupo. Meu nome é Adriana Junqueira, eu sou autora do livro Comunicação da Feminilidade e o que eu vou apresentar aqui é um roteiro para grupos de pessoas que queiram incitar a sua feminilidade. A diretriz para a dinâmica que vai ser apresentada é o livro Comunicação da Feminilidade. Como autora, eu estou aqui para apresentar a estrutura básica do modelo que vai ser sugerido. Mas qualquer pessoa que se identificar com o conteúdo e que se sinta segura para conduzir o grupo, pode utilizar o modelo e replicar a estrutura no grupo que você quer conduzir ou já conduz. Afinal de contas, quanto mais pessoas entregarem as armas das suas supostas batalhas e sincera e humildemente se renderem ao poder da sua feminilidade, melhor. O mundo clama por esse posicionamento. Se você se identificou, vem comigo. Perguntas que surgem inicialmente. Precisa ter lido o livro para participar? Para participar, não. Agora, para conduzir, para receber o grupo, sim. O ideal é que a pessoa tenha lido o livro, inclusive para conduzir não só o meu livro, como outros livros que são referências e clássicos que tratam sobre feminilidade. Então, uma coisa que já ficou claro é que no grupo nós temos 3 posições. A pessoa que recebe o grupo, a pessoa que conduz o grupo e os participantes, tá? O ideal é que o grupo não tenha mais do que 12 pessoas, sendo uma que conduz, uma que recebe e 10 que participam. Inclusive, eu vou falar melhor no final do vídeo como acontece a interação entre essas 3 posições e como utilizá-la dentro do grupo. Mas por enquanto vamos focar na estrutura. Outra pergunta, o grupo é só para mulheres? Não necessariamente, o grupo pode ser só para mulheres, o grupo pode ser para casais, o grupo pode ser misto. Quem vai definir isso é a pessoa que está recebendo e conduzindo o grupo juntas, tá? E isso independe, cada grupo vai criar o formato que ele mesmo vai pedir. Em qualquer formato, é ideal que não tenha mais que 12 pessoas. Uma questão básica que precisa ser definida para a gente falar de energia feminina e masculina é que toda pessoa tem tanto a energia feminina quanto a masculina. Toda a multiplicidade que a gente vê manifestada vem da dualidade masculino e feminino. O símbolo taoísta do Yin Yang representa a realidade dual do mundo observado. Noite e dia, frio e calor, ordem e caos. Opostos complementares que precisam estar em equilíbrio para que haja plenitude. E é em busca desse equilíbrio que a gente se reúne. Então, o propósito do grupo é equilibrar as nossas influências energéticas, trazendo os valores femininos à tona. A questão é que não basta ler o meu livro ou qualquer outro e manter o conhecimento apenas na esfera intelectual. O reconhecimento que a gente busca aqui parte do princípio que a dimensão intelectual é apenas a ponta do iceberg da consciência de uma pessoa. O objetivo é trazer o conhecimento intelectual para dimensões mais profundas. O princípio básico que a gente vai seguir para alcançar o propósito de equilibrar as nossas influências energéticas é valorizar os sentimentos do feminino e respeitar os pensamentos do masculino. Esse princípio não fui eu que inventei, como eu detalho bem no livro, ele é uma criação da doutora Pat Allen, e você conseguiu compilar isso de uma forma tão simples
Vale ressaltar que valorizar os sentimentos do feminino e respeitar os pensamentos do masculino não quer dizer que os sentimentos do masculino e os pensamentos do feminino não sejam valorizados e respeitados. Isso acontece naturalmente quando a gente segue a dinâmica sugerida. Então, o princípio é valorizar os sentimentos do feminino e respeitar os pensamentos do masculino. Você que está assistindo não precisa preocupar em fazer anotação agora. Toda a estrutura que eu estou apresentando aqui você pode baixar através do link que acompanha esse vídeo. Então agora foca aqui. Bom, e qual é a dinâmica que a gente vai seguir para cumprir o propósito de valorizar o feminino e respeitar o masculino? Bom, vamos começar falando de valorizar o feminino. Para valorizar o feminino, dentro do grupo, a pessoa pode estar em uma dessas 3 posições. A primeira posição é a que eu chamo de vulnerabilidade autêntica, que é simplesmente a pessoa que leva a pergunta para a roda. Então você se abrir, levar uma questão pessoal, expor os desafios que você pode estar encontrando na expressão da sua feminilidade, é uma forma de exercer a sua vulnerabilidade e, consequentemente, incitar a sua feminilidade. Então essa é a primeira forma das 3 que nós utilizamos no grupo para incitar a nossa feminilidade. A segunda forma, na verdade, são 2 que vocês vão ver que são, tá? É o silêncio e segurar o espaço. O que é segurar o espaço? Segurar o espaço é a tradução literal do inglês holding the space, que significa, basicamente, estar presente para a pessoa que apresenta um problema ou uma situação de crise sem julgamento. E dentro desse contexto, sem julgamento significa sem tentar consolá-la, sem tentar corrigi-la, mudá-la, consertá-la, controlar as suas atitudes ou sanar a dor que ela sente. A consolando, por exemplo. Nem ao menos ajudar é uma tentativa que se é cogitada aqui. Nessa parte de segurar o espaço, é bom esclarecer que o exercício de holding the space, de segurar o espaço, é uma prática absurdamente requintada, elaborada e que, sem dúvida, é um dos principais motivos pelos quais a importância de que esses grupos existam, porque é uma coisa que a gente desacostumou a fazer. Por quê? Não tem nada mais simples do que segurar o espaço para alguém. Mas, no atual estágio evolucionário da humanidade, isso parece ser uma coisa que é complicada demais. Isso porque, como diria Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação. E segurar o espaço é uma coisa tão simples que pode parecer complicada. Cada vez mais que a gente se aprofunda nessa dimensão, a gente vê que é um retorno a uma sabedoria instintiva, ancestral, da qual a gente se afastou, mas que está aqui pra gente. Quando você segura o espaço, você ouve, não através da sua interpretação do que a pessoa está falando. Então, quando a pessoa está falando com você, você está ouvindo através de uma experiência direta e não através da narração da sua mente, do que ela está falando. Então, é uma experiência completamente diferente. Mas pode acontecer que o que a pessoa está falando ali incitou algum julgamento seu, fez a sua mente disparar e começar a fazer comentários que são nada mais do que nada menos do que a sua interpretação do que está sendo dito. Só que a nossa interpretação do que uma pessoa está falando, por mais aproximada que possa ser do que de fato está sendo dito, não é o que está sendo dito. Porque a nossa interpretação está sempre contaminada pelas nossas memórias. Porque as nossas interpretações são criadas exatamente com base na nossa memória. Então a gente precisa partir do reconhecimento de que toda interpretação não é de fato a realidade. É apenas a melhor interpretação que o seu cérebro pode fazer do que ele está ouvindo, baseado nas memórias que ele registrou do passado. Necessariamente há um julgamento nessa interpretação.
E saber quando você está segurando o espaço, que é ouvindo a experiência direta do que está sendo dito, e saber quando você está fazendo uma interpretação do que está sendo dito, que envolve a sua carga de memória, só isso aí já é um exercício que vale a pena participar do grupo. São duas dimensões completamente diferentes, a interpretação do que está sendo dito e o que está sendo dito em si. Então, só para fazer essa diferenciação já vale a pena estar no grupo, na minha opinião. Essa é a segunda posição que você pode estar. A primeira é se vulnerabilizando, a segunda é segurando o espaço, o que envolve o estado de silêncio. Quem segura o espaço não tem expectativa, apenas gera o espaço no qual a outra pode ser e assentir o que será. Só que pode ser que você reconheça que, de acordo com o que está sendo dito ou discutido dentro do grupo, você não está conseguindo segurar o espaço, o que obviamente pode acontecer. Segurar o espaço, como diz o Krishnamurti, você ouvir sem fazer uma avaliação do que está sendo dito é o último grau de inteligência. Estou parafraseando aí, depois eu vou colocar a frase exata dele. Mas essa inteligência que ele está falando não é uma inteligência que pode ser medida através de testes de QI. É um outro lugar de inteligência. Então pode ser que você perceba que não, eu não estou conseguindo segurar o espaço, eu estou fazendo um julgamento. Eu estou ouvindo através de uma interpretação, que necessariamente está condicionada pelas minhas memórias, que é o que acontece com interpretações. Então o que você vai fazer nesse caso? Nesse caso, o que você vai fazer é o terceiro item para valorizar o feminino, que é consciência e autorregulação mental e emocional. Você vai ver o quê? Que o que está sendo conversado ali disparou alguma memória, alguma emoção, algum julgamento, alguma crítica, alguma sensação, algo que de alguma forma impede que você simplesmente receba aquilo que está sendo dito. Só de você ter a humildade de reconhecer que aquilo ali foi despertado, já é o primeiro passo para a gente desenvolver consciência mental e emocional. Que é a partir do momento que a gente se aprofunda na consciência mental e emocional, a gente vai ver que eles estão absolutamente relacionados. O que você pensa gera uma emoção e a sua emoção alimenta o pensamento. E assim a gente pode ficar em ciclos que não são positivos para a gente. E que nos colocam em julgamento em relação ao que está sendo dito e nos impede de ser úteis. Não é esse o objetivo. Então, percebi que o que está sendo dito gerou uma memória, gerou um sentimento que não está sendo positivo, só essa consciência já é o primeiro passo, tá? Desse terceiro posicionamento, que na verdade são dois que são um só, vocês vão ver. E aí depois, ok, que eu tenho essa consciência, o que está sendo dito despertou uma memória, despertou uma emoção, eu estou julgando, eu acho que essa pessoa está errada, eu acho que essa pessoa está certa, eu acho que ela tem que mudar, eu acho que, coitada, eu tô com dó dela. Só o reconhecimento disso que foi despertado ali em você já é consciência mental e emocional. Agora, o que você vai fazer com isso? Porque desse lugar, você necessariamente, antes de você poder ser útil para a roda, você precisa filtrar isso tudo. Como é que você vai fazer isso? É através da visão espelho. Tá? Para quem não sabe, eu sou consteladora familiar. E se tem um item que o professor Mário Cosini, o responsável pela minha formação como consteladora familiar, frisou da primeira à última aula, é a visão espelho. Por quê? Porque para você ser capaz de ler o campo de uma constelação, você precisa estar absolutamente consciente da emoção e do pensamento que é seu e do que está sendo e do que está acontecendo no campo. E é mais ou menos esse exercício que a gente faz também no grupo. Então, ok, despertou a emoção, despertou o pensamento, eu tenho consciência de que isso aconteceu, o que eu vou fazer? Visão espelho, que é nada mais, nada menos, é colocar o espelho do julgamento, do consolo, da crítica, da defesa que você está fazendo em relação àquelas pessoas que estão interagindo no grupo. Você vai colocar o espelho e ver o que aquilo tem a dizer a respeito de você. Em regra, essa resposta não é óbvia, ela não é encontrada rapidamente e muito menos superficialmente. Ela envolve humildade, ela envolve uma investigação interna sincera, que demanda também vulnerabilidade.
e carinho com as nossas características, com as nossas sombras e também o reconhecimento da nossa luz. E qual é a dinâmica que a gente vai seguir para respeitar os pensamentos do masculino? Lembrando, gente, que isso é tanto internamente, visto que todos temos tanto a energia masculina quanto a feminina, quanto relacionalmente. Não só nos relacionamentos românticos, como também qualquer outro, tá? E qual é a dinâmica que a gente vai seguir para respeitar os pensamentos do masculino? A primeira é consciência energética. Quem lê o livro tem um capítulo só dedicado a esse tema, consciência energética. E como que a gente vai adquirir consciência energética? Só de você ter consciência mental e emocional, você já ganha consciência energética. Por quê? Porque é impossível você ter consciência energética se você está preso nos diálogos da sua mente. Preso no looping, pensamento e emoção, que te prende num campo muito estreito de visão. É impossível, quando a gente está nesse estado, ter consciência energética. Então, só da gente exercitar a consciência mental e emocional no item anterior, a gente já ganha o quê? Consciência energética, que é o primeiro item para respeitar os pensamentos do masculino. O segundo é consciência comportamental. Esse item são, na verdade, 12. Estão todos detalhados no capítulo com o mesmo título, Consciência Comportamental, do livro Comunicação Energética. Mas para a gente falar como utilizar essas 12 sugestões comportamentais dentro do grupo que você vai montar, aí eu vou chamar a Mônica Oliveira, minha amiga, parceira profissional, conhecedora da feminilidade, para falar comigo e nessa conversa a gente poder esclarecer de que forma isso vai ser feito.